Olá, amigos. Eu sou Carlos César Barbosa e essa é mais uma edição do Resenha Plural que vocês acompanham aí no nosso canal Resenha Plural no YouTube. Nós estamos agora no finalzinho de setembro, melhor dizendo. Eu não posso adiantar tanto assim, né? Finalzinho de setembro. E setembro é o Setembro Amarelo. É o mês de prevenção ao suicídio. E eu não poderia deixar de tratar de um tema tão importante como esse aqui no Resenha. Todos que nos acompanham sabem muito bem que os nossos conteúdos são conteúdos de excelente qualidade. E aqui nós estamos recebendo a visita hoje de uma psicóloga que tem esse tema como foco do seu estudo e que vai fazer essa resenha comigo aqui sobre esse tema tão delicado e tão importante para a sociedade, questão de saúde pública. Eu estou recebendo aqui a psicóloga Natália Galo e agradecê-la desde logo pela disposição de participar do nosso programa, disposição e disponibilidade de participar do nosso programa. E quero que você se apresente aí para o nosso público, fale um pouquinho de você, da sua carreira. Bom, primeiro eu que quero agradecer, porque eu sempre gosto muito de falar sobre esse tema, ele não é fácil e é extremamente importante desmistificar e instrumentalizar as pessoas para identificarem situações, possibilidades de risco, né? Então, assim, a gente consegue ajudar na prevenção. Então, agradeço a oportunidade. Vou contar um pouquinho de onde vem o meu interesse pelo tema. Eu me formei há 15 anos aqui na USP de Ribeirão e logo que eu me formei, eu fui trabalhar tanto na clínica quanto no contexto hospitalar. E por muito tempo atuei no hospital, comecei como psicóloga da UTI, da coronária, depois me tornei coordenadora de um serviço de psicologia hospitalar de um hospital secundário da rede privada aqui em Ribeirão e fui, criando serviços de psicologia em hospitais, em Ribeirão e na região. Hoje não estou mais na área hospitalar, fui mais para essa parte acadêmica mesmo, estou finalizando meu mestrado e continuo na clínica durante todo esse tempo também. E no contexto hospitalar, era muito comum chegarem pessoas ou com ideação ou já tendo efetuado tentativa de suicídio. E algo que é extremamente falho e que é uma crítica que eu sempre faço é que mesmo na psicologia, a gente não tem uma formação adequada para lidar com isso. Então, desde que eu entrei no hospital, eu comecei a me aprofundar nesse tema, comecei a estudar cada vez mais e hoje é também um tema de pesquisa. Então, por isso que eu me interessei pelo comportamento suicida e cada vez mais quero falar sobre ele. A cada dia mais a gente tem que afirmar que é uma questão de saúde pública, não é? Com toda certeza. Porque eu me deparei hoje aqui, estudando um pouco sobre o tema também, me deparei com números assustadores, né? No Brasil, por exemplo, de 2021 para 2022, nós tivemos um acréscimo de 11,8% nos casos de suicídio, ou seja, 16.262 registros, 44 por dia. Uhum. No mundo, 800 mil ano, 220 por dia. Uma a cada 100 mortes no mundo é decorrente de suicídio. E ainda estima-se que para cada caso concreto de suicídio, você tem aí, acompanhando aí, cerca de 20 a 25 tentativas, não é? De suicídio de não, 10 a 20 não vezes concretizadas, mais. Não é isso? 10 a 20 vezes mais. Natália, o que está acontecendo com o ser humano, com a cabeça do ser humano, que a cada dia mais a gente, inclusive celebridades, pessoas muito jovens, não é? O que se passa na cabeça do ser humano hoje? Qual é a causa dessa, que é um transtorno mental na maioria das vezes, né? Qual é a causa disso, ou quais são as causas, né? O que tem gerado esses números alarmantes aqui? Bom, a primeira coisa que nós vamos pegar o plural e vamos usar as causas. As causas. Porque, de fato, é um fenômeno multifatorial, multideterminado. Nunca a gente pode atribuir unicausalidade. Uma coisa que é extremamente importante é a gente dizer que não é hoje, né? O suicídio ele sempre existiu, desde que o mundo é mundo, desde que o ser humano está aí.
É claro que em diferentes épocas, por diferentes motivações, por diferentes fatores de risco, em diferentes culturas, em diferentes sociedades também. Hoje, inclusive, teve um ajuste nesse número que anualmente agora eles já estão falando em 700 mil, porém, é porque tiveram algumas mudanças na forma de contabilizar. Mas estima-se que, na verdade, esse número ultrapasse 1 milhão de mortes anuais. É subregistrado. É subnotificado, porque tem muitas dificuldades. Para dizer que foi um suicídio, é preciso confirmar a intencionalidade. E tem muitos acidentes que entram como acidentes, mas que foram suicídios. Então, é algo muito complexo, as trajetórias são muito individuais, então a gente tem que ter um cuidado também para não dizer, é por isso, ou isso que é a causa. A gente fala então que, por isso que eu gosto dessa imagem do iceberg, né? A gente costuma ver a ponta do iceberg. E na suicidologia, a gente chama a ponta do iceberg de fatores precipitantes ou disparadores, mas que na verdade eles são só uma gota d'água num copo que já está cheio. E são aqueles outros fatores que são os predisponentes, que fazem parte da história de vida, da personalidade do indivíduo, que vão se somando ao longo do tempo para culminar no comportamento suicida. Mas a boa notícia, e é por isso que é tão importante o Setembro Amarelo, quando ele é feito de uma maneira adequada, porque também tenho críticas que ultimamente, né, muitas pessoas têm usado o Setembro Amarelo ou para se promover, né, ou empresas fazendo um uso meio, a gente cuida da saúde mental, mas não é bem assim. Ou às vezes até por sensacionalismo, né, com algum tipo de sensacionalismo, né? O que é totalmente desencorajado. Exato. Mas a ideia é que o Setembro Amarelo ele faça parte da esfera de prevenção universal, que é justamente levar informações para a sociedade como um todo. Por quê? Porque embora tenha trajetórias muito individuais e diferentes fatores de risco, essas trajetórias elas caminham numa direção de poder ocorrer uma identificação. Então, aquela coisa dos sinais, que muita gente quer saber quais são esses sinais, que nem sempre são evidentes. Então, é importante a gente falar disso para poder instrumentalizar as pessoas. Questões sociais são relevantes? São, por exemplo, a pobreza, a família desestruturada, o uso excessivo de álcool, de drogas, que são relacionadas a questões sociais, né? O relevo disso é importante, principalmente para os jovens. Estou errado? Para todo mundo, na verdade. Até uma crítica que eu tenho feito recentemente, né, a psiquiatrização ou psicologização do comportamento suicida, é que dependendo da vertente que você olha, tem essa ideia de que está sempre ligado a um transtorno mental, mas na verdade não é bem assim. E aí também a gente tem que pensar exatamente isso, de onde vêm os transtornos, né? Então não é algo que é só do indivíduo. Óbvio que a gente faz recortes para poder entender melhor os fenômenos, então o psicólogo vai se preocupar com as questões emocionais, mas o social, ele é essencial e eu diria que ele é o principal que vai influenciar, porque todos esses fatores que você coloca são parte de um contexto social, tanto que cerca de 77% dos suicídios acontecem nos países de baixa e média renda, em que a vulnerabilidade social é maior. O acesso ao sistema de saúde. Desemprego, o acesso ao sistema de saúde. Mais complicado. A miséria extrema, muitas vezes, né? Os preconceitos, os estigmas. A violência doméstica. O abuso de substâncias. Olha, e a gente pode dizer também que a dinâmica do mundo atual é algo também que é relevante nesse aspecto, porque hoje o mundo está acelerado. Está acelerado, as pessoas não têm tempo para mais nada, as pessoas não se encontram mais, o celular tomou conta das pessoas, até numa mesa de almoço, você pega, às vezes, vai num restaurante, você vê lá um casal, os dois ali no celular, ou com filhos, os filhos também no celular, enfim, essa dinâmica da sociedade hoje é um componente interessante também? Ela pode ser considerada um fator de risco, um fator predisponente, porque justamente, né, um dos elementos centrais é o isolamento social, e hoje a gente pode estar isolado no mesmo ambiente. Justamente porque está cada um, às vezes, no seu mundinho. Não é a presença física que vai ditar. Que evita o isolamento social, né? Não. Tem muitos casais, por exemplo, que vivem uma solidão a dois. Vivem. Não é? Pais e filhos também. Pais e filhos. Não é? E a outra questão que me ocorre muito é celebridades.
pessoas que têm um bom potencial econômico, pessoas que têm uma grande visibilidade, né? Porque há um preconceito com relação à depressão, né? E a depressão está intimamente ligada à questão do suicídio. Pode não ser a única causa, mas certamente... Pode não estar presente, mas ela é um dos fatores de risco. As pessoas ainda são muito, eu observo que elas são muito mal informadas ainda a respeito da depressão. Muitas vezes, eu posso dizer isso e confesso que até hoje eu faço controle, faço um tratamento para a depressão. Uhum. E é comum a pessoa deprimida enfrentar, por exemplo, frases como essa que eu vou dizer aqui agora. Ah, mas que isso, você tem tudo na vida, não é? Você está bem, olha aí, está bem de saúde, está deprimido, para de ser bobo, para de ser chato, não é? Vamos pro bar beber que vai resolver. Que frescura é essa, não é? Que bobagem é essa? Uhum. Isso me incomoda muito. Por isso que eu acho que falta muita informação para a sociedade, no sentido dela identificar efetivamente alguém na família ou alguém no trabalho, não é, que está precisando de ajuda. Uhum. Quais as dicas que você dá para a gente identificar aquela pessoa que supostamente já deve estar com algum probleminha de depressão, está precisando de ajuda? Não só a depressão, né, mas em relação ao comportamento suicida, que a depressão, a gente fala da regra dos Ds, né, que são 7 Ds. A depressão é um desamparo, dependência química, delírio, delírium, dor psíquica. Então, são vários Ds que a gente pensa quando a gente vai falar de comportamento suicida. Mas, basicamente, para a gente identificar que tem algo errado, é comum que hajam mudanças no comportamento. Então, às vezes até para o lado que parece positivo. Isso é algo que parece muito esquisito quando a gente fala. Por exemplo, pegando a depressão. Às vezes uma pessoa está num quadro depressivo muito grave. Não consegue, às vezes, nem levantar da cama, não consegue se alimentar direito, ou não consegue, né, fazer as próprias atividades do dia, de higiene pessoal. E, de repente, parece que num dia ela acordou e está tudo resolvido. Parece que aconteceu um milagre. Sarou. Isso também já é um sinal de alerta. Porque, obviamente, a gente sabe que não é assim que acontece. A pessoa melhora, ela recebe o tratamento adequado, ela pode ir melhorando ao longo do tempo, mas não é da noite para o dia. E, às vezes, quando parece que é um milagre, a gente chama isso de falsa calmaria. Porque a pessoa, às vezes, já se decidiu pelo suicídio, e aí ela se acalma, porque ela sabe que aquele sofrimento que ela está vivenciando tem dia e hora para acabar. Para acabar. E aí ela então parece que fica melhor. Então existe o suicida que faz uma programação a longo tempo do suicídio? Com certeza. Então é assim, a gente fala, você vai ver que eu não estou falando só suicídio, eu falo de comportamento suicida, Sim. Porque ele se dá em um contínuo, que parte desde os pensamentos, e esses pensamentos podem ser pensamentos de morte, que já são passivos, né? Tipo, podia cair um raio na minha cabeça. Esses, fiquem tranquilos, porque a maioria já teve algum dia na vida. Algum dia, às vezes, a gente acorda cansado demais, a gente queria dormir e não acordar nunca mais. Não quer dizer que a gente está pensando em suicídio. Mas, às vezes, esse pensamento mais passivo, ele se torna mais ativo. E aí a pessoa pode começar a pensar, eu podia fazer alguma coisa. Porque também não é da noite para o dia que a pessoa se decide pelo suicídio. Existe uma ambivalência na pessoa que está pensando em suicídio. Porque nós temos pulsão de vida, ele pulsão faz de dentro morte. dele, dentro da cabeça dele, há o contraponto também, não é isso? Exatamente. Tem uma briga interna, uma parte que quer viver e uma parte que quer acabar com aquele sofrimento. Então, às vezes, não é que a pessoa quer morrer de fato, mas ela quer deixar de sofrer. E uma das questões cruciais é a desesperança. É o desespero somado à desesperança. Porque desespero todo mundo já teve um dia na vida. Mas a gente está aqui para contar a história porque a gente tinha esperança de que aquilo ia passar, de que a gente, né, iria suplantar aquela situação de muito sofrimento. Mas se a desesperança está presente em uma situação de desespero extremo, isso aponta numa direção de risco. E aí, às vezes, desses pensamentos, ela passa para gestos, ela passa para avisos. Tem gente que chama de ameaças, eu não gosto desse termo, porque eu acho que ele é muito estigmatizante. Eu li alguma coisa esses dias também de um psiquiatra que dizia lá, olha, quando alguém diz lá, olha, eu não quero mais viver, tá, não estou de saco cheio da vida, não sei o que e tal, ele fala, olha, não vão naquela de que cão que late não morde. Morde. Sim, morde dolorido. Porque justamente esses avisos, eles já são sinais de que a pessoa está considerando essa possibilidade.
Quando a pessoa começa a considerar essa possibilidade, pensando nesse contínuo, é comum que ela se assuste, fala, nossa, olha o que eu estou pensando. Mas depois de um tempo, considerando isso, ela pode começar a sentir aquilo como um alívio. Ela não se assusta mais, ela começa a ver como uma possível solução de fato, para a saída daquele sofrimento extremo que ela está vivenciando. E aí ela pode começar a fazer planos, e quando ela está fazendo planos, ela avisa. Se ela está avisando, se ela está fazendo planos, a gente vai dizer que ela está muito próxima de uma tentativa. E aí a tentativa é quando de fato ela faz algo que coloca a vida dela em risco, e aí não importa se foi uma tentativa com um método muito agressivo ou não. Importa para a gente avaliar a intencionalidade, mas a ajuda e o acompanhamento tem que ser feito de qualquer maneira. Porque às vezes também tem aquela ideia, mas se quisesse fazer isso mesmo, tinha feito de uma forma efetiva. Isso a gente ouve demais, né? Não para com essa bobagem, né? Quem quer fazer não avisa, né? E isso é um dos maiores mitos e um dos mais perigosos que tem. Porque a pessoa avisa, inclusive uma tentativa é o principal fator de risco para que ocorra um suicídio efetivamente no futuro. Então todo mundo que fez uma tentativa tem um risco muito maior de realmente se suicidar, né? E aí a gente não vai... um cuidado importante é que a gente tem que falar de morreu por suicídio ou suicídio consumado. A gente nunca pode falar de suicídio bem-sucedido, porque seria um absurdo, e a gente escuta às vezes as pessoas falarem disso. Bem-sucedido é absurdo. E é desencorajado a gente usar o termo cometer também, porque embora não esteja errado, né, pensando na língua portuguesa... Na linguagem jurídica está instigação ao suicídio cometer, tá... Mas realmente não é um termo apropriado. É porque quem comete um crime, comete um erro, comete um dano, comete alguma coisa, né? E a gente quer justamente desestigmatizar cada vez mais para que as pessoas não caiam nessas ideias errôneas de que é falta do que fazer, ou é falta de fé, é falta de Deus no coração, né? Então todos esses mitos e esses estigmas sociais, eles contribuem para que a pessoa não busque ajuda, eles desencorajam a busca por uma ajuda especializada. A pessoa se sente retraída, muitas vezes ela já é socialmente isolada, e aí ela não consegue falar com alguém sobre isso, e aí o risco aumenta. E você deu um exemplo aí interessante que vai de encontro a alguma coisa também que eu li dias atrás, da pessoa que um dia levanta bem, e tá mal, mas de repente levanta bem, não sei o quê. E eu li exatamente a seguinte frase: o deprimido, ele não finge estar deprimido, ele pode fingir estar bem, não é? Ele não finge estar deprimido, ele pode fazer um teatrinho ali no sentido de que ele está bem. De que ninguém veja, né, o que ele está vivendo. Exatamente. E vamos falar um pouco de prevenção. O que as pessoas próximas, não é? E quando tem esses sinais que você muito bem mencionou, o que elas podem fazer, não é? Depressão é uma coisa séria, gente. E depressão é uma das maiores causas do suicídio. Eu acabei de dizer agora há pouco aqui que eu, num determinado momento da minha vida, entendi que eu precisava de tratamento médico, precisava de acompanhamento, e passei porque estava deprimido, passei momentos difíceis na minha vida, não é? E estava deprimido, um trabalho pesado, tudo aquilo, não é? Então, aquela coisa de, não, eu não vou no psiquiatra é médico de maluco, eu não estou maluco. Esse é outro mito chato também, né? Outro mito estigma, né? Estigma injustificável, não é? Mas vamos voltar para a prevenção. Aquele que convive em casa, no trabalho, em outros ambientes quaisquer, na roda de amigos, como é que eles podem ajudar essas pessoas que podem ser potencialmente pessoas que possam tentar contra a própria vida. Uma coisa que você me lembrou agora que a gente estava falando e que eu acabei não desenvolvendo é esse olhar que às vezes vem de fora de, mas tem tudo na vida. Isso... Quem está olhando de fora está vendo, né? Eu costumo falar que a pessoa que está doente, que tem uma doença física, ela aparece no exame de sangue, aparece no exame de imagem, aparece no monitor do hospital. Mas quem tem um sofrimento psíquico extremo, ninguém enxerga, não dá para ver. E é por isso que é tão difícil para as pessoas conceberem, inclusive que alguém que supostamente não teria motivos para sofrer, está sofrendo. Mas ninguém está na pele do outro. Inúmeros são os motivos para sofrer, né? Então, a primeira coisa
coisa para auxiliar na prevenção é não achar que, olhando de fora, eu sei que o sofrimento do outro não é justificado. Porque eu não sei nem a história de vida daquela pessoa, eu não sei o que ela passou. Hoje eu posso achar que ela está com tudo e está muito bem, mas eu não sei o que ela vivenciou. Né? Então, assim, são inúmeros esses fatores de história de vida que às vezes ninguém sabe. Até porque é um equívoco ligar a questão da depressão e de uma tentativa de suicídio ou de um suicídio a questões materiais, né? A bens materiais, não, você até é rico. Essa questão da celebridade. A celebridade, né? Então, é um equívoco muito grave. Sim, então, são pressões que às vezes ninguém vê. Exatamente. Então, e hoje as pressões, elas vêm de todos os lados, né? Vêm. E tem uma exposição maior dessas pressões também e da imagem das pessoas, né? Então, assim, óbvio que, de novo... atentem para que qualquer coisa que eu esteja dizendo aqui, isoladamente, não é capaz de provocar um suicídio. Então, por exemplo, quando a gente fala que as pessoas estão muito no celular, quando a gente fala que as redes sociais podem atrapalhar, tudo isso, a gente vai pensar em mais um elemento que pode potencializar algo, mas não que sozinho vai ser eficaz para causar alguma coisa. Inclusive porque a própria rede social, por exemplo, ela pode ser utilizada a favor de uma melhora. Porque existem comunidades, existem perfis que dizem onde pedir ajuda, que encorajam, incentivam a busca por ajuda, por tratamento, por não ficar sozinho. Então, tem esse efeito benéfico. Inclusive, é possível fazer denúncia de posts que sejam a favor de suicídio, que estejam incitando ou que tragam imagens, porque uma coisa que a gente nunca pode fazer é sensacionalismo, considerar como romantizar ou colocar como se fosse algo heróico, ou na linguagem dos jovens, algo cool, né, de que precisa de muita coragem. Isso é outro mito, né? Não tem nada de coragem em se suicidar e também não tem nada de covardia, né? Reiterando, tem desespero, tem desesperança e tem um monte de outras coisas. Quero enxergar a luz no fundo do túnel, né? Inclusive, esse ponto ele é extremamente interessante porque tem um psiquiatra que é considerado o pai da suicidologia, que é o Edwin Schneidman, que ele fala que as pessoas que estão pensando em suicídio, na verdade, elas têm uma visão em túnel. Só que essa saída do túnel, que normalmente a gente associa à esperança, à melhora, à vida, para essas pessoas a saída é a morte. Porque significa que o sofrimento delas vai acabar. Então elas têm essa visão em túnel porque elas não conseguem enxergar ao redor. E é por isso que não adianta nada, por exemplo... Não tem uma visão periférica. Não tem. Só ali na... Só naquilo, só na saída. E a saída para eles é a morte. Então, às vezes... É por isso que não adianta nada eu falar assim, ai, mas olha, o dia tá lindo lá fora, né? Ai, vamos pra praia que você vai melhorar. A pessoa não tem espaço interno para conseguir incorporar o bom que pode vir daquela situação. Né? Então, pensando nessa coisa, como é que alguém pode ajudar? A primeira coisa é não achar que tem uma fórmula mágica e que tem uma palavra que eu vou falar que vai fazer a pessoa sair daquilo. Não tem. E muitas vezes eu falo assim, mas... como é que eu vou perguntar? Eu estou desconfiada. Esse é um temor muito comum, né? Eu desconfio. A pessoa falou uma coisa que eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Ele falou que não aguenta mais, que ele está querendo desistir de tudo. E aí eu pensei, será que ele quer desistir da vida também? Mas como é que eu vou perguntar? Vai que eu dou ideia. Vai que ele não está pensando nisso e eu dou ideia. Isso é um mito também. Não existe dar ideia, né? O que existe é, sim, se aproximar de uma forma empática, cuidadosa, para tentar identificar se existe uma ideação e, a partir daí, ter uma potência. Porque uma outra insegurança é a pessoa falar assim, mas se a pessoa me fala, então, que ela está pensando em suicídio, eu não sei o que fazer com isso. Se ela tentar ou se ela se matar, eu vou ser responsável, eu vou ser cúmplice, eu vou ser conivente, eu não sei o que eu faço com isso. Então, vamos lá. Se você identifica alguma coisa que te chama atenção, alguma coisa que foge do padrão de comportamento, algo que você acha que está esquisito, por exemplo... a pessoa parece que fez uma despedida. E isso, às vezes, o celular, né? Uma mensagem. Olha, fulano, do nada. Eu queria te agradecer porque você foi uma pessoa muito importante na minha vida. Se a gente não se vê mais, eu queria dizer não sei o que, não sei o que. Opa, do nada veio isso. O que está acontecendo? Por que a pessoa está falando isso? Não sei. Não é comum uma mensagem dessa, né? Se acontecer alguma coisa comigo...
Como assim se acontecer alguma coisa comigo? Às vezes na própria rede social coloca umas mensagens do tipo, eu queria ir embora sem ter para onde ir. Opa, chamou atenção. Ou ela começa a tomar providências, se desfaz de objetos que ela gostava muito, às vezes até animais de estimação, que ela cuidava, criava com muito carinho, de repente doa para um familiar, para alguém querido. Por que ela está fazendo isso? Vem cá, deixa eu te passar a senha do banco, porque se acontecer alguma coisa, você sabe que tem isso, tem aquilo. Mas que negócio que é esse? Chamou a atenção, olha, por quê? Por que você está me falando isso? Mas com cuidado, né? Porque dependendo da forma que você vai falar, às vezes a pessoa já vai se sentir julgada. E aí ela não vai contar para você. Então, se você percebe algum sinal, alguma coisa que te deixa com a pulga atrás da orelha, que acende o sinalzinho amarelo, né? Falando aí do amarelo, coloca assim, olha, devagar. Eu percebi uma coisa que me chamou a atenção, ou eu percebi que ultimamente você está mais distante, você está mais quieto, você não está mais falando muito sobre as suas coisas. Está acontecendo alguma coisa? Não está acontecendo nada. Tem certeza? Tá, eu estou cansada. Você está cansado? Você está cansado do quê? Estou cansada de tudo. De tudo inclui a sua vida? Você está cansada da sua vida? Eu estou. E nesse cansaço da vida, você gostaria de não estar mais vivo? Você chegou a pensar em não estar mais aqui? Pensei. Você pensou em suicídio? Pensei. Pronto, você chegou. Mas você não foi de uma vez, porque você chegar perguntando, às vezes a pessoa não sabe o que você vai fazer com aquilo. Foi devagar, com jeito. Como dizem, comendo pelas beiradas, comendo né? Pelas beiradas, isso aí. E aí, você tem que deixar claro qual a sua intenção em saber daquilo, que é oferecer ajuda. E aí a primeira coisa que você pode dizer, olha, eu tô te perguntando isso, não é para fazer fofoca, não é para fazer futrica, não é para me enfiar em coisa que não é da minha conta, mas sim porque sozinha você pode não conseguir sair de uma coisa dessa. E eu sozinha também não consigo te ajudar. Essa é uma coisa extremamente importante. Porque os familiares, os amigos de alguém que tentou suicídio ou que morreu por suicídio costumam também ser muito julgados, costumam ter um luto muito complicado, porque ele acaba sendo às vezes até desautorizado socialmente, porque foi a pessoa mesmo que decidiu aquilo, né? Então é importante ter esse cuidado de dizer assim, olha, o que eu estou querendo saber é para poder te oferecer caminhos. Então, quais são os caminhos? Sempre um acompanhamento psicológico, que não é coisa de doido, é coisa de ser humano, é coisa de todo mundo. Um acompanhamento psiquiátrico em algumas situações, mas aí quem vai dizer que vai precisar faz uma avaliação, se vai precisar de medicação, se não vai precisar, é o psiquiatra que vai dizer, e identificar esses fatores de risco psicossocial. Então, dependendo do contexto da pessoa, ela vai precisar de intervenção de uma assistente social, que vai cuidar dessas vulnerabilidades, né, que vai olhar para o sistema maior da pessoa onde ela está inserida. Mas o suporte psicossocial é extremamente importante. E nesse contexto todo, a gente tem que pensar qual que é a nossa potência. Porque ninguém é onipotente, sozinho, capaz de salvar a vida de uma pessoa. Porque, no fim das contas, é uma decisão individual. Mas ninguém é impotente também. Então, qual que é a nossa potência que está no meio do caminho? Olha, mas eu não quero ir no psiquiatra, eu não consigo ligar, eu não... Deixa que eu marco para você. Eu te levo. Vamos, eu vou com você, eu fico lá te esperando. Você quer que eu converse? Você quer que eu fale? Oferecer ajuda efetivamente. Exatamente. Não é? E você não vai ser responsável pela vida daquela pessoa, mas você vai ter potência de fazer alguma coisa. E tem muito parente, pessoa próxima, que às vezes resolve fazer um tratamento de choque. Né? Isso é extremamente perigoso também, né? Não, você tem que sair dessa. Não, né? Vamos na truculência, não é? O que é isso? Como você disse, o dia está bonito, vamos andar, vamos fazer... A pessoa não está disposta a ver se o dia está bonito, se está chovendo, se está fazendo sol, não é? Ela não quer ir para o cinema, não quer assistir um filme bom. Ela está naquele momento ali deprimida e não é esse tipo de comportamento. Acho que isso é importante a gente dizer também, porque tem gente que não tem esse tato, essa sensibilidade que você bem colocou, não é? De ir investigando e oferecer a mão, não é? Oferecer ajuda. Sim. E não... É como se fosse uma censura, porque se alguém faz um tratamento de choque, é como se estivesse censurando o seu comportamento, que não é um comportamento que você gostaria de estar com ele. Né? Você gostaria de estar feliz, você gostaria de estar, não é, bem, mas você não escolheu estar daquele jeito. Você não pode ser julgado por conta daquilo, né?
E é extremamente importante esse ponto que você colocou, que é assim, ó, oferecer ajuda, não é fornecer soluções. Porque às vezes a pessoa acha... Olha, né? Fornecer ajuda não é oferecer soluções. Até porque esse tipo de solução não é tão simples assim. E às vezes o que eu acho que seria bom para mim não é o que é bom para a pessoa, né? Então eu tenho que me aproximar e tentar entender o que ela acha que é bom para ela. Eu posso sugerir, vamos tomar um café comigo ali na padaria, vamos comer um pãozinho na chapa, mas não achar que isso é uma solução, né? E aí, nessa conversa, então, aí vamos marcar um psicólogo para você? Eu não quero no psiquiatra. Tá bom, vamos no psicólogo então? Vamos ver se o psicólogo acha necessário uma avaliação psiquiátrica também, né? E aí, assim, oferecendo que você tem algo a fazer, mas que você não é o dono da verdade também. Não fazer essa coisa de choque, né? Porque isso com certeza não é eficaz. Às vezes a pessoa fala assim, mas isso daí é porque você não vai na igreja. Seja de qualquer religião que for, né? Isso é fundamentalismo, você tem que ir, porque isso daí é falta de Deus no coração, isso é falta de fé, isso daí é pecado, pensar nisso, seja lá o que for. Sem nenhum fundamento. Né? Eu não estou dizendo que as religiões não podem ajudar, elas podem. Sem dúvida nenhuma, mas não será a solução única. Exatamente. Não é? Até acho que ajuda também, né? Eu respeito muito as religiões, todas elas. Eu acho que elas ajudam. Elas ajudam em alguns pontos. Em alguns pontos. Inclusive porque às vezes tira a pessoa desse isolamento, ela passa a pertencer a alguma comunidade, a pessoas que estão dispostas a ajudar. Às vezes fornece um conjunto de crenças sobre a vida e a morte que conforta para muitas pessoas. Porém, é aquilo, é o que significa para cada um. Porque para outras pessoas, e eu já ouvi relatos desse tipo, pode ser mais agressivo ainda. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo que eu acho que, né, facilita para enxergar. Às vezes fala assim, isso é falta de Deus no coração, é falta de uma crença. Uma vez eu atendi uma pessoa na emergência, ele não tinha feito uma tentativa ainda, faz muitos anos isso. Ele estava se dirigindo ao local onde ele tinha planejado efetuar o suicídio. E ele passou na frente do hospital e falou, deixa eu entrar aqui e ver se alguém consegue tirar essa ideia da minha cabeça. É claro que eu não fui na onipotência de achar que eu ia tirar essa ideia da cabeça, mas sim de escutar aquela pessoa, entender o que estava motivando ele a isso. Vamos conversar. Exatamente. E aí uma das coisas que ele me falava é que assim, olha, tem gente que acha que isso é falta de fé, mas eu acredito muito em Deus e eu acredito em inferno e eu acho que é para lá que eu tenho que ir mesmo. Porque uma das fantasias... Não é a única, tá? São inúmeras, mas uma delas pode ser de um desejo de receber punição por se sentir transgressor. Então, essa pessoa especificamente, e de novo, não era esta a causa, mas era mais um elemento. Então, ele falava assim, eu sou uma pessoa muito ruim, eu mereço ir para o inferno. Eu sei que se eu me suicidar, eu vou para o inferno, eu acredito nisso. Mas é lá mesmo que eu tenho que estar. Então, nesse sentido, a religião atrapalhava, em vez de ajudar. Tem os dois lados, né? É o uso que cada um faz daquilo. Eu conheci muita gente que a religião fez muito bem. Se converteu para a religião, mas por que se convenceu? Não é alguém puxar pelo braço, não, vamos lá que vai te salvar, não é? Ele se convenceu. Muitas pessoas que tinham comportamento alcoólatra, que eram alcoólatras, drogados, né, acabaram utilizando a religião como um suporte muito bom para sair ou para ter algum tipo de melhora, né? Mas não necessariamente a solução para todos os casos, né? Não, ela pode ser mais um elemento a favor nessa rede de suporte psicossocial, espiritual, pode fazer parte, né? Como um dos fatores de proteção. Mas a pessoa, aquilo tem que fazer sentido para a pessoa, senão vira mais uma agressão, vira mais uma forçação de barra, né? E aí não funciona. Você tocou no assunto agora há pouco de redes sociais. E as redes sociais podem ajudar a pessoa. Mas aí eu quero fazer aqui, jogar um pouquinho de lenha na fogueira. Em alguns casos pode atrapalhar também, né? Hoje, principalmente jovens, né? Padrão de beleza, padrão financeiro, né? Porque a rede social, Facebook, Instagram, etc., é a vida editada, não é? É a vida editada, ou seja,
aquela pessoa não está, essa não é a vida dela, não está feliz desse jeito que vocês estão vendo aí. Isso é uma edição de um momento que ela está passando, está lá esquiando nos Alpes, está num lugar muito bonito, quer dizer, é a vida editada. E muita gente se compara, faz as comparações. Poxa vida, o cara está lá nos Alpes esquiando, eu estou aqui trabalhando. Eu estou aqui nesse calor de Ribeirão Preto. Terrível de Ribeirão Preto, não é? Ou as meninas jovens, imaturas ainda, a questão dos padrões de beleza, né? Dos padrões de beleza, a questão do pertencimento. Poxa, eu não pertenço a essa tribo. Né? Acho que isso também deve ser considerado como causa de problemas psicológicos e psiquiátricos. Estou certo ou não? Tá certo, a gente pode pensar como mais um elemento que aumenta os riscos. E eu costumo, fazer um modelo que é assim: a rede social, ela é palco. É essa coisa da vida editada. E no palco, algumas coisas são editadas, elas são, por exemplo, a pessoa colocou lá uma foto desse momento que ela está vivendo, que é real, é verdadeiro. E ainda tem aquelas que colocam coisas que não são verdadeiras. Então, eu mostro o que eu quero que o outro veja. Agora, quem está vendo, pega esse palco, seja real ou seja inventado, e compara com o seu bastidor. E aí o negócio fica feio, porque aí fica uma discrepância gigantesca, inclusive daquela pessoa, que tem aquele padrão de beleza, aquela coisa que às vezes está cheia de filtro, está cheia de coisa que também não é real. E não só o padrão de beleza, mas o padrão de vida. Padrão de, a viagem, o cara comprou aquele carrão lá, e eu tô aqui com o meu fusquinha. Tem uma frase que diz assim, a comparação é ladrão da felicidade. E a rede social, ela promove a comparação. É terrível, gente, é terrível. A comparação, ela é muito amiga da inveja, não é? E a inveja também é algo doentio. Você não quer o que a pessoa tem, você não quer que ele tenha, não é isso? Sim. Quando você quer o que a pessoa tem, não é inveja, é cobiça. Não é? Agora, é não querer que a pessoa tenha. E eu acho que ele tem, ele denuncia que eu não tenho. Denuncia que eu não tenho, exatamente. Então, e eu acho que a rede social ela contribui muito para a criação de sentimentos dessa natureza, sentimentos que não são bons, né? Fora que ela promove uma espetacularização, se é que a gente pode dizer, e até, eu acho que tem uma glamorização da rede social, que às vezes até quando você quer mostrar uma realidade que não é linda, aquilo se torna glamouroso. E eu percebi isso, porque assim, para fazer meu mestrado, eu tive que passar muitas noites em claro. Muitas, inclusive recentemente, porque eu sou mãe, eu sou professora, eu sou psicóloga, eu tenho casa, eu tenho que cuidar de um monte de coisa. Então, assim, é uma vida cheia de coisa. Desdobrar. Exatamente. Então, às vezes, eu tive que abrir mão de muitas noites de sono, de horas de sono. E às vezes eu postava assim, sei lá, 3 da manhã, eu na frente do computador escrevendo artigo. Para mostrar o caminho das pedras, que olha, vocês vão ver na hora que eu defender meu mestrado lá, que eu vou estar linda com meu orientador, que não sei o quê. Mas só que eu passei aqui. Até isso vira, nossa, como você é quase que uma super-humana que está fazendo isso. Não, gente, tô querendo mostrar aqui o lado humano, não. E aí é um cuidado que às vezes a gente também tem que ter, que qualquer coisa que a gente poste lá pode ser feito um uso de glamourizar algo que não é glamouroso. Não é glamour. Exatamente. Então tem até esse risco. Olha só. Ao invés da pessoa falar, puxa, olha o empenho dessa profissional que está aí batalhando para... E aí idealiza, Que idealização que nada. Eu queria poder dormir. Uma outra questão que penso que a gente deva falar sobre ela vocês já ouviram esse termo já? Pós-venção. Excelente. Nós estamos falando aqui de prevenção. Agora vamos falar um pouquinho da pós-venção. O que é exatamente a pós-venção no contexto daquilo que nós estamos tratando aqui hoje? A pós-venção é o cuidado às pessoas que perderam alguém por suicídio. A gente chama de sobreviventes enlutados. Por quê? Porque uma perda por suicídio ela é extremamente agressiva. De alguma maneira, a pessoa que se suicidou denuncia que ninguém foi capaz de ajudar.
é uma denúncia à família, à sociedade, aos amigos, e obviamente não é justo que as pessoas sejam acusadas de negligência ou de não terem percebido. Quando a gente fala para ajudar a identificar, a gente não está querendo colocar uma responsabilidade, uma culpabilização quando alguém se suicida. Então esse é um ponto importante, que a pós-venção aconteça, porque geralmente perder alguém por suicídio é um dos tipos de luto mais complexos que existe. Mais cheios de culpa, com muito potencial de ser um luto complicado, que antigamente era chamado de luto patológico. Hoje a gente não fala de patologizar luto, mas a gente fala de luto complicado, porque justamente vem carregado de muita culpa. Inclusive, um suicídio na família é um daqueles fatores predisponentes que está ali embaixo do iceberg, justamente pela complexidade que é esse luto. Então as pessoas ficam, o que eu poderia ter feito para evitar? O que eu não vi? E esses sinais que a gente fala, eles nem sempre são evidentes e muitas vezes eles só vão fazer sentido depois que o suicídio aconteceu ou depois que uma tentativa aconteceu. E aí, às vezes, se já aconteceu o suicídio, já é tarde. E a pessoa vai se culpar muito por aquilo. Então precisa de muito cuidado, precisa de muito suporte, precisa inevitavelmente de acompanhamento psicológico, porque é muito sério. E aí, a pós-venção funciona como prevenção para as pessoas impactadas. Você trabalhou na rede pública de saúde já? Pública não, só na privada. Nós estamos tratando aqui de uma questão de saúde pública, não é? Sim. E a gente observa que a saúde pública mesmo, não estou falando da privada, pública, não é? Ela ainda é muito incipiente, muito carente, não é? Para tratar de questões como essas. É importante a criação de políticas públicas para atender situações dessa natureza. Né? Numa rede pública de saúde, se o sujeito tem lá um problema e precisa consultar um psiquiatra, ele vai ser atendido daqui a 3 meses, 4 meses. E aí não vai dar tempo às vezes. Daqui a 3 meses muita coisa pode ter acontecido. Né? E se ele precisar fazer um tratamento, então, ele vai receber uma consulta por mês. Olha lá, se tanto. Né? Uma consulta por mês. Enfim, é um abandono. Eu diria que a saúde pública abandona essas pessoas, não é? Com problemas sérios, problemas graves, e que poderiam ser ajudadas por profissionais capacitados. Não tem dinheiro para pagar um plano de saúde, para pagar um profissional particular, e necessitam disso. Então aqui vai até um apelo meu para os governantes, não é, que, já que nós estamos aqui, não é no novembro, não, no setembro amarelo, não é, vamos criar políticas públicas para atenção à saúde mental, para prevenção ao suicídio. Não adianta a gente ficar fazendo de conta, botar uma faixinha lá, é o setembro amarelo e tal. Não, vamos mostrar que o setembro amarelo realmente chamou atenção. Chamou tanta atenção que eu estou criando aqui políticas públicas, estou implantando políticas públicas para atender, sobretudo, a população carente, que não tem condição de ser atendida numa rede particular, num profissional particular. Senhores administradores, vamos pensar bastante sobre isso, hein? Inclusive, né, porque o setembro amarelo, ele é para chamar a atenção sobre esses aspectos, mas é o ano inteiro, né? É o ano inteiro. A prevenção do suicídio tem que acontecer o ano inteiro. Né? No dia 10 é o dia mundial. É o dia mundial de prevenção ao suicídio. Então, fazem aí, botam aí, fazem propaganda aí e tal, mas não é fazer propaganda, é para chamar atenção para a gravidade e ajudar a resolver. Sim. E na saúde pública, quem pode ajudar a resolver são os administradores, que podem criar políticas públicas, né, para auxiliar essas pessoas. É porque não adianta a gente falar assim, né? A gente dá todo o direcionamento e fala, olha, você tem que procurar o psicólogo, tem que procurar o psiquiatra, aí eu vou lá e aí eu vou ter uma consulta daqui 3 meses. E aí eu faço o que com a pessoa enquanto isso? Daqui a 3 meses o copo já pode ter transbordado, né? Exatamente. Então esse apelo é extremamente importante, inclusive em algumas localidades distantes em que não tem nem profissionais treinados.
E aí não é só na rede pública, essa é uma crítica geral. Os profissionais de saúde raramente são preparados para atender essas demandas e muitas vezes, quando uma pessoa sofre uma tentativa, ela sofre ainda mais agressões dentro do contexto de saúde. Porque os profissionais falam assim, veio aqui ocupar um leito de alguém que está querendo viver. Se quisesse fazer, fazia mesmo, não vinha aqui me dar trabalho. Vê se não volta no meu plantão. Falta de preparo absoluto. Falta de preparo. Não é que a pessoa é ruim, porque os profissionais de saúde eles também estão sobrecarregados. Mas não são preparados. E esse, inclusive, é um dos elementos de maior sofrimento psíquico dos profissionais de saúde mental que atuam com pessoas com comportamento suicida. Eu fiz uma metassíntese com vários estudos, né, de vários países, e esse foi um dos achados. Um dos principais elementos que causa sofrimento psíquico aos profissionais de saúde é a falta de preparo e a falta de espaços adequados para discutir, inclusive, como manejar esses pacientes. Ninguém sabe muito bem o que fazer com eles. E oferecer o tratamento adequado. Não adianta receber lá e não saber o que fazer com eles, né? Exato. Às vezes piora a situação. Então o que é preciso? Capacitação. Capacitação, investir em capacitação. Investir em capacitação. É crucial. Inclusive porque não adianta ter o equipamento de saúde e não ter o profissional capacitado para fazer aquele cuidado. Muito bom. Nós estamos conversando aqui, acho que já passamos aqui até de 30 minutos, né? Que normalmente as nossas edições aqui são de 30 minutos, mas a conversa está tão interessante, tão rica, né? Que eu ficaria aqui muito mais tempo ainda falando sobre esse tema e outros tantos aqui relacionados à saúde mental, né? Mas eu quero te agradecer muito pelo conteúdo que você trouxe aqui para o Resenha Plural. Esse é um compromisso que nós temos com aqueles que acompanham o Resenha Plural, de sempre levar bons conteúdos, de nunca levar fake news, né? E vocês podem testemunhar que nós temos feito isso em cada uma das edições. Os conteúdos são bons, por isso que eu peço a vocês, assinem o canal, né? Inscrevam-se no canal, deixem lá o seu like, porque isso faz com que o nosso canal experimente crescimento, possa crescer e possa continuar oferecendo esses bons conteúdos que nós já estamos oferecendo, como esse aqui de hoje, que eu falei aqui com a doutora Natália Galo sobre prevenção ao suicídio. Muito obrigado, eu quero que você dê uma palavra final aí para aqueles que acompanham o Resenha Plural, olhando para aquela câmera lá. O que você acha importante falar para finalizar? Bom, primeiro agradecer, né, porque eu acho que essa oportunidade ela é riquíssima, é uma oportunidade de ouro. E segundo é dizer que se você está em sofrimento, você não precisa e você não deve ficar sozinho com esse sofrimento. Busque ajuda. Se às vezes você não souber para quem pedir ajuda, existem também, às vezes, quando o sistema de saúde não dá conta, existem serviços como o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que eles têm voluntários muito bem treinados para acolher situações de desespero e de crise. Não que isso vá ser um tratamento, mas às vezes é um primeiro acolhimento, é um primeiro suporte que vai ajudar a ter um caminho na direção de um cuidado. Então, o número do CVV é 188, é gratuito para o Brasil inteiro. Tem o site também. Tem atendimentos realizados pessoalmente e também tem um outro site que chama mapasaudemental.com.br, em que vários profissionais, e aí são profissionais e serviços capacitados, que oferecem também, alguns de forma gratuita e voluntária, acompanhamento e direcionamentos. Então, primeiro, não sofra sozinho, e para quem identificar que possa estar com alguém próximo pensando em suicídio, ofereça ajuda, se aproxime devagar, sem julgar, sem apontar dedo, sem querer oferecer soluções, mas sim oferecer suporte e buscar toda uma rede de ajuda que vai ser necessária. Tá dado o recado. E hoje o Resenha Plural fica por aqui. Na próxima semana nós teremos mais uma edição com bons conteúdos para vocês. Muito obrigado. Até a próxima.